Bom dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer pelo convite, dizer da minha satisfação, e agora eu vou só organizar. Não? Esse é um intervalo. A ideia de falar da resolução 466 de 2012 é porque até há pouco nós tivemos a resolução 196/96, que era o que legislava, digamos assim, toda a conduta do pesquisador e, consequentemente, dos comitês de ética na avaliação dos projetos. E por que nós temos que falar da resolução? Porque todo pesquisador, antes de submeter o seu projeto de pesquisa, ele assume que leu a resolução, certo? E tem algumas questões polêmicas da resolução que têm sido debatidas nos congressos de bioética e que nos parece bastante interessante trazer para a reflexão. Primeiramente, definindo a pesquisa envolvendo seres humanos. Pesquisa que, individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano em sua totalidade ou partes dele. Nós vamos ver isso adiante. E o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos. Muito bem. Nós já foi comentado a respeito dos pilares da bioética, e o Comitê de Ética certamente tem que observar esse aspecto: autonomia, não maleficência, a beneficência, a justiça, mas nós vamos considerar aqui a questão do participante de pesquisa, certamente, a segurança dele ao participar da pesquisa, mas nós precisamos ter um olhar também em relação ao pesquisador, à sociedade e todos aqueles que estão envolvidos na pesquisa, que não necessariamente o pesquisador. Já foi comentado também a respeito dos valores culturais e sociais, aos hábitos e costumes que devem ser respeitados, aos valores religiosos, valores éticos e morais. Certamente não estigmatizar o grupo, assegurar a privacidade, que também foi bastante explicitado, a confidencialidade, proteção da imagem e, mais uma vez, chamando a atenção para os benefícios. Toda pesquisa deve ter um benefício. Certamente esse benefício não necessariamente é direto, pode ser indireto, isso deve ser identificado pelo pesquisador, pode ser imediato ou pode ser também posterior. Muito bem. Consentimento. O indivíduo é solicitado a prestar o seu consentimento. Se ele participar de um grupo, por exemplo, o líder do grupo deve autorizar também. Vamos imaginar, vocês, estudantes da graduação, convite para participar de uma pesquisa que envolva, que tenha como objetivo avaliar os estudantes de um determinado curso. O coordenador do curso deve ter conhecimento e autorizar a realização da pesquisa. A autorização do coordenador não condiciona a obrigatoriedade de qualquer aluno aceitar participar da pesquisa. Muito bem, então temos a assinatura de um formulário que é o consentimento. Muito bem. Comitês de ética. As instituições que trabalham com pesquisa, universidades, enfim, elas devem ter um comitê de ética em pesquisa. Esse comitê de ética pode ser pesquisa com seres humanos, pesquisa com animais. Ao que parece, vocês têm aqui um comitê de ética em pesquisa com animais. E existe um órgão que administra indiretamente ou registra esses comitês, que é a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde. Quer dizer, ela faz o registro dos comitês de ética e faz também a avaliação desses comitês. Muito bem, e a isso nós chamamos de sistema CEP-CONEP, porque algumas pesquisas são avaliadas somente nos CEPs, enquanto que outras, além da avaliação dos CEPs, passam também pela CONEP.
é o exemplo, por exemplo, de pesquisas com medicamentos, pesquisas com índios, passam pelo CEPES, passam pela CONEP também. E, mais uma vez, nós vamos frisar aqui, objetivando a proteção dos participantes da pesquisa. Até há 2 anos atrás, qualquer pesquisa realizada com seres humanos era encaminhada, não era a forma de processo, mas na forma física, em papel. E hoje, a própria CONEP estabeleceu um sistema online que é igual para todos os comitês de ética. Isso facilitou muito, porque eventualmente acontecia do pesquisador perder o seu projeto de pesquisa, né? E aí tinha que escanear os dados, porque a gente não pode deixar o projeto sair do comitê de ética. Hoje isso não existe mais, porque todos os documentos ficam disponíveis online. Então essa é a página da plataforma Brasil. Isso significa que, para o pesquisador enviar o seu projeto, ele faz um cadastro. Existem alguns documentos que são exigidos por todos os CEPs. Ou seja, existe uma normativa em relação aos documentos que são exigidos. Da mesma forma, as exigências com relação à descrição dos riscos, dos benefícios, isso também é estabelecido por essa norma. Muito bem. A partir daqui, então, nós vamos tentar fazer uma relação do que mudou em relação à resolução anterior e a que nós temos agora. São alguns conceitos que nós temos que aprender, digamos assim. O primeiro deles, sujeito da pesquisa. Até então, nós conhecíamos com essa terminologia. Agora passam a ser participantes da pesquisa. Nós não entendemos exatamente por quê. E até o que se questiona, quando nós traduzirmos para o inglês, por exemplo, um projeto, como que nós vamos dizer participantes de pesquisa? Porque até então, na literatura estrangeira, é sujeito de pesquisa. Mas, enfim, nós temos que nos policiar e falar participantes da pesquisa. A questão do assentimento livre, esclarecido, que também foi comentado, da anuência do participante de pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, já era uma exigência, mas ela passa a fazer parte agora da Resolução 466. E, da mesma forma como foi comentado, nós não nos referimos mais ao termo de consentimento simplesmente, mas é preciso que nos projetos de pesquisa venha descrito como será esse processo de consentimento. Ou seja, vamos supor uma pesquisa com alunos de graduação. Como que eu vou informar sobre a pesquisa aos pais? Eu vou mandar uma carta para os pais? Teoricamente, por esse conceito, não. Eu teria que chamar os pais, falar da pesquisa, dar tempo a eles discutirem em casa para somente depois assinar o termo de consentimento. O que nós víamos até agora, eventualmente o pesquisador encaminhava uma carta para a casa do aluno já com o termo de consentimento. Então, essa nova definição sugere uma metodologia diferente que, de fato, esclareça sobre a pesquisa e dê tempo ao sujeito da pesquisa permitir a participação. Quando nós nos referimos, por exemplo, à pesquisa com seres humanos menores, os pais, no termo de consentimento, deve ficar bem identificado que eles permitem a participação, certo? O fato do pai e da mãe permitir a participação da criança na pesquisa de um menor de 18 anos, não obriga a ele a assinatura do assentimento. Muito bem, riscos e benefícios, pesquisa com seres humanos. Aqui vem a grande questão do risco em tipos e gradações variadas. Nós não sabemos ainda. A CONEP tem prometido que até o próximo ano, provavelmente no primeiro semestre, ela já deva encaminhar uma resolução estabelecendo a gradação do risco. Então, claro, nós vamos imaginar, por exemplo, um estudo com medicamentos tem um grau de risco diferente de uma entrevista, ainda que uma entrevista não possa também causar
muito risco? Vai depender do tipo de pergunta, certo? Por exemplo, se nós imaginarmos uma pesquisa com menores de idade investigando, por exemplo, o uso de drogas. O pai e a mãe assinaram o termo de consentimento, eles certamente desejarão ver o resultado. Como fica a confidencialidade desse menor? O que eu farei com esses dados, certo? Então é preciso prever, uma vez ainda identificado o risco, identificado o benefício, como eu vou tratar essa vulnerabilidade. Muito bem, danos imediatos ou posteriores no plano individual ou coletivo também já foi comentado, e análise do risco. É um componente imprescindível a análise ética dela decorrendo o plano de monitoramento que deve ser oferecido pelo sistema CEP-CONEP em cada caso específico. Ou seja, o próprio comitê de ética que avalia e aprova o projeto tem responsabilidade nesse sentido. Nós chegamos aqui numa outra questão bastante polêmica, porque a resolução 466 ela foi aberta à consulta pública e, na época, essa questão remuneração, ao que parece, não foi discutida. E, de uma forma surpreendente, ela apareceu agora na resolução. Remuneração ao participante de pesquisa, indivíduo que de forma esclarecida e voluntária ou sob esclarecimento e autorização de seus responsáveis legais, aceita ser pesquisado. A participação deve se dar de forma gratuita, ressalvadas as pesquisas clínicas de fase 1 ou de bioequivalência. Essas pesquisas são pesquisas com medicamentos, quando o medicamento é testado pela primeira vez com seres humanos, ou seja, passou por testes com animais e passa agora com seres humanos, ou então bioequivalências de medicamentos que já existem no mercado, ou seja, são pessoas que não têm nenhum problema de saúde e a justificativa para essa remuneração é que elas não teriam nenhum outro benefício participando da pesquisa. O que vem à tona, a grande preocupação é que isto vire uma forma de sobrevivência, não é? Ser remunerado por pesquisa. Então, tenta-se criar mecanismos de defesa que, por exemplo, um registro das pessoas que participam dessas pesquisas, elas teriam a oportunidade de participar somente uma vez por ano. Enfim, são algumas tentativas, digamos assim, de tentar alertar para a questão. Análise científica, a revisão ética dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser associada à sua análise científica. Essa é uma grande briga em relação aos pesquisadores e comitês de ética, porque os pesquisadores entendem que o comitê de ética deve avaliar apenas os aspectos éticos. No entanto, uma pesquisa que não tem um bom delineamento, que não tem uma metodologia científica adequada, talvez não seja ética. O que nós tentamos instituir na nossa universidade foi a análise de mérito, justamente para que o comitê de ética não precise fazer a análise da metodologia. Algumas instituições passam por um comitê científico antes de passar para o comitê de ética. E envolve, naturalmente, um tempo muito maior. Ampliação na definição de patrocinador. Esse também é um elemento importante na resolução, especialmente para as instituições, porque está definido como pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que apoia a pesquisa mediante ações de financiamento, infraestrutura, recursos humanos ou apoio institucional. Ou seja, um hospital, uma universidade, ainda que ela não tenha relação direta com a pesquisa, ela abriga a pesquisa, ela tem obrigação também de indenização. Então, alguns hospitais estão tentando um movimento no sentido até de um fundo comum para poder prever e dar resposta a essa questão. Atribuições dos comitês de ética. Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades
do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo parecer devidamente justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios da impessoalidade, transparência, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, dentro dos prazos estabelecidos em norma operacional, evitando redundâncias que resultem em morosidade na análise. Nós também não sabemos ainda o que é isso e a CONEP também está tentando sinalizar quais são esses projetos prioritários. Essas normas operacionais, por exemplo, a questão de um mês mais ou menos, foi encaminhada a nova norma operacional dos comitês de ética, definindo a própria composição, o prazo que nós temos de avaliação dos projetos. Até então nós tínhamos até 60 dias, esse prazo passou para 30 dias agora. Então nós ficamos da dependência, isso aqui também não é claro ainda para a CONEP, mas enfim, nós temos sinalizado que normas estão sendo editadas para nos orientar. Áreas temáticas, genética humana, quando o projeto envolver envio para o exterior de material genético ou qualquer material biológico humano para obtenção de material genético, salvo nos casos em que houver cooperação com o governo brasileiro. Ou seja, a CONEP estabelece todas as condições nas quais o projeto deve ser encaminhado, tanto para o CEP como para a CONEP. E ele retira uma responsabilidade dele próprio, que é em relação a esses casos de cooperação, que também não fica claro. Talvez até pesquisas financiadas pelo CNPq, pela CAPES, talvez não mais que passar pela CONEP. Mais uma vez, isso gera dúvidas ao sistema. Então, mais uma vez, nós temos que aguardar. E um outro elemento importante é a acreditação dos CEPs. Ou seja, alguns CEPs passam agora a receberem acreditação e poderão ter ação de avaliação de projetos como a CONEP, na tentativa talvez de descentralizar o sistema. Então, o que nós vamos aguardar por enquanto são resoluções e normas específicas. Quanto ao procedimento de avaliação dos protocolos de pesquisa, nós acabamos já de receber essas novas normas. Dos aspectos específicos de registro, como concessão, renovação ou cancelamento e acreditação de comitês de ética em pesquisa, definição das especificidades éticas das pesquisas nas ciências sociais e humanas e de outras que se utilizam de metodologias próprias. Nós estávamos discutindo há pouco alguns cursos, por exemplo, que trabalham com pesquisas qualitativas, têm até dificuldade de entender a necessidade de passar por comitê de ética. Hoje, o que acaba sendo a condição e que o pesquisador muitas vezes se dá conta ao final da pesquisa, na publicação. Tem revistas que já não aceitam mais pesquisa com seres humanos que não sejam avaliados por comitês de ética. E definição das especificidades éticas das pesquisas. Sim, eu já comentei isso. Então, e do interesse estratégico. Aqui também nós já comentamos, mas principalmente essa tipificação e gradação dos riscos. Eu gostaria de chamar a atenção ainda para uma outra resolução, porque quando nós trabalhamos com tecidos humanos, por exemplo, amostra de sangue, eu coletei a amostra de sangue de uma determinada população, eu tinha um objetivo na minha pesquisa, na verdade eu mantive a amostra de sangue para o caso da necessidade de uma repetição, por exemplo, da análise. A rigor, eu não posso fazer outra pesquisa com essa amostra. E a resolução 441 de 2011 e a portaria 2201 de 14 de setembro de 2001 tratam justamente da utilização de material biológico humano. Então, seja, aqui nós vamos falar em armazenamento de material biológico humano ou uso de material armazenado em pesquisas anteriores. E a portaria também estabelece as diretrizes, porém define agora o que é biorrepositório e biobanco em relação a esse material biológico humano. Então, recapitulando,
eu coletei, sangue foi coletado para uma determinada análise, eu guardei essa análise, esse material, melhor, para repetição. Vamos supor que eu tenha intenção de guardar amostras de sangue para uma análise posterior, porque em função da minha pesquisa eu posso chegar a uma determinada resposta e com isso dar continuidade. É uma forma de armazenamento e eu preciso informar ao participante da pesquisa da guarda desse material. E eu preciso dizer para ele também o que eu vou fazer com esse material posteriormente, como eu vou utilizar. Se eu tiver ideia de talvez prosseguir a pesquisa, eu posso. No entanto, se eu fizer essa previsão, eu preciso novamente entrar em contato com esse participante da pesquisa solicitando autorização. Aqui é uma condição diferente, porque eu já tive acesso a esse participante e eu posso voltar o acesso a ele. São definições um pouco complexas, mas nós vamos ver que fica mais claro adiante. E na nossa instituição nós acabamos aproveitando e discutindo essa resolução e a portaria, estabelecemos a nossa própria resolução. Na verdade, nós não fugimos em nada do que são dos documentos norteadores. Nós tentamos, na verdade, reunir as informações. E, de certa forma, foi um exercício muito importante para que nós pudéssemos entender a diferença entre biobanco e biorrepositório. Biobanco é uma coleção organizada de material biológico humano, informações associadas, coletado e armazenado para fins de pesquisa conforme regulamento ou normas técnicas, éticas e operacionais pré-definidas sem fins comerciais. Biobancos existem, por exemplo, em hospitais, vamos supor alguns hospitais que trabalham com câncer, lâminas que são armazenadas, e isto fica disponível para qualquer pesquisador. Porém, para qualquer pesquisador, desde que ele tenha um projeto de pesquisa aprovado por comitê de ética, poderá ter acesso. E o que é mais interessante é que as próprias informações, os resultados que foram obtidos também ficam disponibilizados a outros pesquisadores. Ou seja, não há necessidade de você recrutar um outro grupo de pacientes para obter aqueles resultados. Exige uma estrutura de freezer, de manutenção do material, extremamente complexa, ou seja, nem todos os hospitais, a nossa instituição inclusive não tem biobanco, certo? A responsabilidade sempre é institucional e o gerenciamento também é institucional. É diferente do biorrepositório. O biorrepositório são coleções que são geridas, que são de responsabilidade dos pesquisadores. Então, o que nós temos na nossa instituição são biorrepositórios, são coleções de tecidos humanos armazenados sob a responsabilidade do pesquisador. A responsabilidade continua sendo institucional. O biorrepositório é um material armazenado ao longo da execução de um projeto. Então, se eu armazenei para um projeto, eu não posso utilizar para outro, a menos que eu obtenha novamente a autorização do participante da pesquisa. E, em relação ao biorrepositório, o sujeito da pesquisa deverá ser contatado para consentir a cada nova pesquisa sobre a utilização do material biológico humano armazenado, formalizando seu consentimento por meio de TCLE específico. Então, mais uma vez, o que nós procuramos orientar o pesquisador quando do biorrepositório, nós já orientamos para que ele sinalize sobre a possibilidade de utilização para uma pesquisa posterior e, inclusive, pode incluir no TCLE o questionamento se pode novamente entrar em contato. Aqui, em alguns casos, quando de fato não é possível contato posterior, então a dispensa do termo de consentimento. Nós temos, apenas para localizá-los, nós temos na nossa instituição 2 comitês de ética. Um comitê de ética que é do Hospital de Clínicas e um comitê de ética que é da universidade. O pesquisador seleciona o comitê de ética em função
de onde ele provém, que é o proponente. Esse também é um conceito importante. O proponente, se ele é médico do hospital e professor, ele vai dar preferência talvez para o hospital, porque ele faz a pesquisa no hospital. Se ele é somente professor, ele registra o projeto dele no nosso comitê. E tem um outro elemento importante que é o coparticipante. Então, pode ser um pesquisador que faça a pesquisa dentro da universidade, ele é professor, mas utiliza as instalações do hospital para executar a pesquisa. Então, o hospital passa a ser coparticipante. E para finalizar, eu gosto desse pensamento. É preciso reconhecer, ou dessa ideia melhor, reconhecer a diversidade cultural que implica no respeito absoluto pela cultura do outro, reconhecer que ser diferente não implica em ser inferior, reconhecer que a pobreza e a vulnerabilidade não retiram do indivíduo e da comunidade sua condição humana e, portanto, a sua autonomia. Muito obrigada.